Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui mais uma vez. E o objetivo agora deste vídeo é mostrar para vocês um pouquinho mais aí das funções de um resistor. Não é? É um componente eletrônico muito importante para qualquer circuito. E se você compreender bem o seu funcionamento, é uma grande ferramenta nas suas mãos para que você projete aí soluções para os seus projetos que funcionem da melhor maneira possível. Então, o resistor, basicamente, como eu já disse, ele é um componente que tem a função primária de limitar o fluxo de corrente elétrica em um circuito. Inclusive, em vários momentos, nós trabalhamos com resistores associados a LEDs. Trabalhamos com resistores lá no Arduino, com potenciômetro, né? E esses resistores tinham e têm como função principal controlar a quantidade de corrente elétrica que está passando num determinado ponto do circuito. Se você mudar apenas o valor do resistor no circuito, nós temos duas condições. A primeira, se você colocar um resistor maior no lugar daquele que estava lá, você vai permitir a passagem de menos corrente elétrica. Tá bom? Então, quanto maior o resistor, menor a corrente elétrica. Isso aqui no brilho do LED quer dizer o seguinte: quando você coloca em um circuito com resistor e LED, se você colocar um resistor maior do que aquele que estava, o brilho do LED vai ser menor. Tá bom? Então, quanto maior o resistor, menor a corrente elétrica. Se você colocar um resistor menor do que aquele que estava, você vai permitir a passagem de mais corrente elétrica. Então vamos fazer a mesma analogia. Você tem um circuito com LED. E aí você troca simplesmente o resistor que está nesse LED. Se você colocar um resistor de valor menor, o brilho do LED vai ficar maior. Ok? É importante que você saiba destas consequências quando nós trocamos os valores dos resistores. Muitas vezes nosso projeto deixa de funcionar pelo erro na administração do valor desse componente. Para ilustrar um pouquinho a nossa situação, eu montei um circuitinho aqui, são 4 pilhas, totalizando 6 volts, tá? Cada pilha tem 1,5 volt, então 4 vezes 1,5, 6. Montei aqui uma protoboard mini com um LED e o catodo ligado diretamente no fio negativo. Entre o anodo e o positivo eu não coloquei nada. Por quê? Nós vamos colocar resistores de valores diferentes. Ok? Então, primeiro resistor que eu vou colocar aqui, vou colocar este resistor que eu acabei de clicar. Um resistor de 470 ohms. Tá bom? Eu vou trazer aqui o meu resistor de 470 ohms e vou colocá-lo entre o anodo e o positivo. Vamos clicar aqui para iniciar a simulação e observe que o LED ele tem um brilho interessante para o nosso projeto. Tá bom? Então, 470 ohms faz com que o brilho do LED seja com esta intensidade. Vamos parar aqui a simulação. Eu vou trocar agora por um resistor maior. Quando nós trocamos por um resistor maior, a corrente elétrica é menor, o brilho do LED, portanto, é menor. Então vamos lá, vou tirar de 470 e vou colocar o de 1000, tá? 1 kΩ, 1 kΩ, né? 1000 ohms. Ó, na mesma posição onde estava o outro, vamos iniciar a simulação. Olha lá, o brilho do LED deu uma reduzida, tá bom? Então, quanto maior o valor do resistor, menor a corrente elétrica. Vamos dar uma exagerada aqui? Ó, vou clicar aqui no meu resistor de 1K e nós vamos colocar 10 kΩ. Ó, 10 kΩ, tá bom? Então agora eu tenho um resistor bem grandão. Vamos observar como fica o brilho do LED. Vou iniciar a simulação. Olha lá, ó, o brilho do LED está bem fraquinho, né? Bem pálido. Ou seja, se a gente continuar aumentando esse resistor, menos corrente elétrica vai passar, menor vai ser o brilho. Tá bom? Vamos agora, então, trocar esse resistor
e vamos colocar um de 220 ohms, que é aquele resistor que a gente está mais ou menos acostumado com ele, né? Então a gente usa bastante esse resistor de 220 ohms nos projetos com o Arduino. Vamos então iniciar a simulação. Olha lá, o brilho do LED bem intenso, né? Bem marcante, bem interessante, tá bom? Então, é um componente importantíssimo que você saiba dosar, né? O valor do resistor. Vamos diminuir esse valor? Ó, 220 eu vou colocar 100 ohms. 100 ohms, tá bom? 100 ohms. Então, agora ele virou um resistor de 100 ohms. Vamos iniciar a simulação. Pessoal, é o seguinte, ó, brilho do LED intenso, só que o Tinkercad deu um aviso para a gente com um ponto de exclamação, dizendo assim, olha, a corrente do LED é muito alta, tá? Se continuar desse jeito, ele vai ter problema. A vida útil dele vai ser reduzida, tá bom? Então, o Tinkercad ainda é bonzinho. Ele avisa para a gente quando isso está acontecendo. Na vida real, né, com componentes reais, o acendimento desse LED nestas condições duraria muito pouco. Tá? Pelo excesso de corrente elétrica, o LED iria aquecer e iria queimar rapidamente. Vamos exagerar agora. Tá? Eu estou tirando de 100 ohms e nós vamos colocar esse aqui, ó, de 10 ohms só. Olha só, muito baixo, né? Vamos lá, 10 ohms. Observe o que o Tinkercad vai falar. Ó. Vou iniciar a simulação. Olha lá, o Tinkercad já veio com essa simbologia, ou seja, a corrente do LED é muito, muito maior do que aquela que ele poderia suportar. No caso aqui da janelinha, ele está dizendo até o seguinte, olha, a corrente no LED é de 218 mA, enquanto o máximo é de 20, olha só, 10 vezes maior praticamente, né? Então, saber dosar, né, saber determinar o valor desse resistor é muito importante para o bom funcionamento do circuito. Eu recomendo a você, quando estivermos trabalhando com o Arduino, que você utilize ou um resistor de 470 ohms, e aí você que o valor dá um brilho interessante, ou então, com o Arduino de novo, né, você deve usar um resistor de 220 ohms. Tá? Ó, 220 ohms também dá um brilho interessante. Tá bom? Pessoal, espero que tenha sido útil, que você tenha conseguido revisar a importância desse componente. Nos encontramos nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos, a todas e até mais!